Amém. Amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com esse apetrecho aqui. Estávamos desacostumados, né? Esse apetrecho tecnológico aqui, mas nós vamos pegar o jeito de novo, né? Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos na semana, como já foi dito no início do culto, o pastor já frisou mais uma vez, nós estamos na semana de intercessão e edificação da família. Amém? Louvado seja Deus. Então eu pedi para a igreja, em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia. Obrigado, Diaconisa Eva. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 1. Aleluia. Os irmãos estão ouvindo bem? Glória a Deus. Versículo 22. Tá bom? Aleluia. Louvado seja Deus. Marcos 1, 22. Vamos ler apenas o versículo 22. O título dessa mensagem de hoje é a pedagogia divina. Amém? Deus ministrou isso no meu coração. Eu queria pregar outra coisa, mas Deus me direcionou para essa palavra. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? No Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas personagens, digamos assim, alguns responsáveis pela educação. Nós vamos ter a família, os sábios, os profetas, os sacerdotes. Mas, contudo, apesar desses responsáveis pela educação, antigamente, mais especificamente do povo de Israel, o próprio Deus está por trás de cada um desses responsáveis pela educação, tanto da família e como de todo o povo. Então, desta forma, o próprio Deus é o educador maior, digamos assim, tendo em vista que toda aquela autoridade, seja da família, seja dos profetas, seja dos sacerdotes, porque essa autoridade, ela provém do próprio Deus. Em Romanos 13, 1, vocês conhecem essa passagem, que o apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída, provém do Senhor. Então, nós temos esses responsáveis pela educação. Mas o interessante também é que Iavé, que era o Deus do povo de Israel, o próprio Deus, ele é visto sim no Antigo Testamento como um grande educador, como um grande pedagogo, digamos assim. E Deus, ele tem duas maneiras distintas de ensinar e instruir o seu povo. Primeiro é por meio das palavras, por meio da palavra, e o segundo por meio de suas ações. Nós vamos ver que Deus, ele opera nessas duas vertentes, tanto no falar como no agir. E teologicamente falando, Deus se revela na teofania e na epifania. A teofania é a manifestação, é a revelação de Deus através da sua fala, da sua palavra. E a epifania, essa manifestação de Deus através de suas ações. Então Deus utilizava essas duas combinações para instruir o seu povo, para educar o seu povo, tanto em palavras quanto em ações. Para vocês entenderem, a teofania, por exemplo, essa manifestação de Deus através da sua fala, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus se revelava, se manifestava, a teofania através da palavra, ele conversava com Moisés. E a epifania, por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando Deus abriu o Mar Vermelho, mesmo com Moisés passando com o povo de Israel
com aquele mar todo aberto, isso é uma epifania, porque é uma manifestação de Deus através da sua ação. Então Deus trabalha nessas duas vertentes para instruir o seu povo. Deus é um dos maiores pedagogos que nós já vimos, uma pedagogia divina. E o interessante é que essa terminologia, pedagogia, vem de paidagogo, paidagogos. O pedagogo vem do grego paidagogos, que significa paidos, significa criança, e agogos significa conduzir. Ou seja, o paidagogo é aquele que conduz a criança ao ensino. Então, nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem que nós devemos, sim, nos ater nessa pedagogia divina, porque a pedagogia que o mundo tem ensinado tem sido contrário aos princípios, tem sido contrários aos mandamentos de Deus. Então Deus vai se revelar, e toda a educação de Deus para o povo de Israel era proveniente da lei, da Torá. E Deus, ele é a própria fonte de educação. E esses mediadores, seja a família, seja os sacerdotes, seja os profetas, eles eram apenas mediadores dessa educação, dessa instrução de Deus, onde Deus e a sua palavra é a fonte, são as raízes dessas instruções e dessa educação para todo o povo de Israel. O salmista, em Salmo 71, 17, fala: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Então, toda essa nossa fonte de educação tem que vir da palavra de Deus, tem que vir da palavra do Senhor, dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. Antigamente, para o povo de Israel, eles seguiam a Torá, eles seguiam a lei, que era a palavra de Deus, que Deus entregara para o próprio Moisés no Monte Sinai. Mas a principal instituição pedagógica daquela época, por incrível que pareça, não era o templo, não era a escola, mas sim era a casa, ou seja, a família. Então, o principal meio de educar os filhos, de educar a parentela, era através da família. E o que temos ensinado em nossa casa para os nossos filhos hoje? Será que nós temos ensinado essa palavra? Será que nós temos ensinado aquilo que Deus já transmitiu a nós, que somos, digamos assim, mais antigos, que já somos mais instruídos pelo nosso grande pedagogo que é Deus? Ou será que nós temos deixado a desejar nos ensinamentos divinos da palavra do Senhor, não só para os nossos filhos, mas para a nossa parentela, para os nossos irmãos? E eu estendo isso também para a igreja, porque muitas vezes na igreja tem pessoas que têm 50, 60 anos, mas ainda são crianças na fé e precisam de uma pedagogia. E como o pastor bem falou, é uma sabedoria divina, essa pedagogia divina que vem de Deus, que vem da palavra do Senhor. Ela não é uma pedagogia deste mundo, não é um ensinamento, não é a educação que esse mundo traz, mas é algo sobrenatural. E nós, como cristãos, nós temos que nos apegar a essa pedagogia divina, que provém de Deus, onde a própria fonte desses ensinamentos é a palavra do Senhor, que é a nossa Bíblia. Aleluias! E o que será que nós temos ensinado? Será que o padrão de ensino que nós temos dado para aqueles que convivem conosco diariamente, será que provém da palavra de Deus? Será que provém dos ensinamentos dos apóstolos, de Jesus, de Pedro e do próprio Deus? Ou será que nós estamos deixando os ensinamentos contrários às ideologias que o mundo tem preconizado ser o pedagogo dos nossos familiares? Fica uma reflexão para toda a igreja.
E o interessante é que o caráter da educação de Deus era para toda a vida. E era também para a fé. A vida não tinha como ser separado da fé, porque eles viviam de fé em fé para se ter uma vida abençoada por Deus. E essa educação não tem como ser transmitida se não tiver um relacionamento. Yahvé, que era o Deus presente, que era o Deus imanente do povo de Israel, quando Moisés caminhava no deserto, era um Deus que tinha relacionamento. Moisés tinha esse relacionamento com Deus. Ele subia lá no monte, falava com Deus, Deus se manifestava através da epifania, da teofania, mas ele tinha esse relacionamento. Então, a pedagogia que Deus colocou sobre Moisés tinha um relacionamento. Tinha esse caráter. E ele ensinava, sim, o seu povo pelas ações, pelas suas palavras, mas através de um relacionamento. E hoje não é diferente, igreja. Se nós queremos ensinar os nossos filhos, se nós queremos ensinar os nossos filhos na fé, nós precisamos de ter um relacionamento. Não tem como ter uma pedagogia sem um relacionamento. Como é que um professor vai ensinar um aluno se ele não tiver aquele relacionamento? Ele tem que ensinar, ele tem que estar perto, ele tem que ter esse jogo. O aprendizado, o ensino, a aprendizagem é uma via de mão dupla. O professor, o pedagogo ensina e o aluno tem que aprender. Então tem que ter essa jogada, tem que ter esse relacionamento. E dentro da igreja também não é diferente. Nós pastores, para nós ensinarmos os nossos discípulos, os discipulados, não só os pastores, mas todos aqueles que são discipuladores, que eles têm que ter um relacionamento com o seu discípulo, senão esse aprendizado não vai fluir. Não é somente por palavras, mas também por ações. Foi dessa forma que Deus ensinou o seu povo, através da palavra e através das suas ações, através dos seus relacionamentos. Moisés também foi um grande educador que Deus usou para instruir, para educar o seu povo. Em Deuteronômio 6, de 1 a 9, nós vemos Moisés falando mais especificamente no versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E no versículo 7, Moisés vai ensinar aquilo que Deus já tinha passado, instruído para ele. E ele fala, tu ensinarás, ou seja, fala para todo o povo de Israel, vocês, famílias, pais, sacerdotes, profetas, vocês vão ensinar com todo zelo e perseverança os teus filhos. Você vai conversar com eles sobre as escrituras, sobre a lei, sobre a fonte de instrução que Deus deixou. Você vai ensinar aos seus filhos quando estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, você vai estar instruindo, vai estar educando os seus filhos, a sua família, e também quando você levantar, todo instante, todo momento da sua vida, vocês têm que ensinar os seus filhos. Foi como Abraão bem falou aqui, ele já falou, ele instruiu o filho, deixou bem claro, porque ele tem os princípios cristãos. Então ele já foi instruído por Deus, pelo próprio Deus, através de um pastor, através de um discipulador, e ele sabe que isso é um caminho sem volta. Então ele já instruiu o filho. Agora tem a responsabilidade do filho, do Mateus, em aprender esses ensinamentos. Porque não adianta somente ensinar, você tem que aprender e colocar em prática todos os ensinamentos que Deus tem trazido para nós, através da sua palavra, através dos ensinos. Então nós temos que ter esse entendimento. Apóstolo Paulo também vai trazer
uma educação familiar cristã, para se ter uma vida abençoada por Deus. Isso ele fala em várias de suas cartas. Ele instrui, ele educa, ele é como um pedagogo para o seu público, para aqueles cristãos que muitas vezes eram recém-convertidos. Nós vamos ver Paulo sendo o discipulador de Timóteo, de Tito e de várias comunidades que ele mesmo fundou e de algumas que ele nem mesmo fundou. Mas ele vai agir como um pedagogo, só que ele vai instruir as coisas que são inerentes aos céus. Ele não vai falar coisas terrenas. Paulo tinha toda a propriedade para falar de coisas terrenas, que ele era formado em várias coisas, era um cara muito entendido, muito sábio, mas ele mesmo fala que refutou tudo por amor a Cristo. Então ele ia direto na fonte, ensinava direto da fonte, que era através da pedagogia de Cristo. O que ele aprendera através dos ensinamentos de Jesus, através das ações de Jesus, através das palavras de Jesus, porque Paulo era um imitador de Cristo. Jesus foi o pedagogo de Paulo. E ele vai falar isso em Efésios 5, 22 a 6, 9. Ele vai trazer uma educação familiar para os cristãos, para se ter essa vida, uma vida de abundância, uma vida mais perseverante, uma fé mais firme. Em Colossenses 3, 18, 22, Paulo também vai falar à comunidade de Colossos sobre essa educação familiar. Vai falar o que o esposo tem que fazer com a esposa, como o esposo deve agir com a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os filhos devem tratar os pais, como os pais devem tratar os filhos. Então ele vai dar um ensinamento, vai dar uma instrução familiar cristã. Em Timóteo também ele vai falar, ele vai instruir Tito de como proceder dentro da família. E nós temos que ter essa pedagogia, uma pedagogia divina. Como eu falei e repito, o mundo não presta, o mundo jaz no maligno. Se nós deixarmos que o mundo venha ser o pedagogo, venha ser o discipulador, o instrutor dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, vai dar ruim, como dizem por aí. Não vai dar certo. A tendência é ir para o buraco, a tendência é ir por uma porta que depois você não acha o retorno. Como bem disse o Abraão, vai ser um lugar de labirinto. Então nós temos que instruir a nossa família, nós temos que interceder pelas nossas famílias, mas a raiz, a fonte dessa pedagogia tem que ser divina. Tem que ser referente aos céus, tudo aquilo que está na palavra de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Paulo fala à comunidade de Éfeso: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, Êxodo 20, para que vivas bem e tenha uma vida longa sobre a terra. E ele continua: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. É uma pedagogia divina, nós temos que estudar, nós temos que aprender e transmitir isso para os nossos familiares, para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para aquelas pessoas que convivem conosco, principalmente os da nossa família. O apóstolo Paulo vai dizer, que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o descrente. Então nós temos que ensinar tudo aquilo que Deus já deixou para nós, como ensinamento cristão, ensinamentos que vão fazer com que a nossa família, que os nossos amigos, que os nossos familiares, com aquelas pessoas que estão à nossa volta, sejam pessoas de bem, sejam pessoas amorosas, sejam pessoas que ajudam uns aos outros, sejam pessoas que agem de acordo com o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Pedro também vai falar sobre essa educação, também vai instruir os cristãos em relação à família. Em 1 Pedro 2, 18 até 1 Pedro 3, 7, ele vai falar
desses relacionamentos, ele vai falar dessa educação em família, o que cada um o que cada um tem que fazer dentro do seu lar. Vai falar para os filhos, vai falar para a esposa, para o esposo. Mas o ponto que eu quero chegar é na pedagogia de Jesus. O poder da pedagogia de Jesus é algo transformador, é algo excepcional. Nós vimos a pedagogia de Deus no Antigo Testamento, nós discorremos um pouco sobre a pedagogia de Moisés, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e vários outros personagens bíblicos, heróis da fé, que deram a sua contribuição para as famílias, para os seus discípulos, concernentes às coisas de Deus. Mas a pedagogia do Senhor Jesus foi que fez a diferença e que faz até hoje. E a pedagogia de Jesus não foi diferente da pedagogia de Deus no Antigo Testamento. Ele teve um relacionamento, assim como Deus, quando instruiu Moisés, teve aquele relacionamento, tanto de palavras quanto de ações. O próprio Jesus também seguiu essa pedagogia de Deus, de Yahvé, com seus discípulos, até com as multidões. Ele ensinava com palavras, mas também ensinava com ações. Nós conhecemos várias histórias de Jesus, que ele falava, onde ele chegava, onde ele abria sua boca, ele transformava vidas. Nunca mais aquelas pessoas foram as mesmas. Aqueles que aceitaram essa mão de via dupla, como eu falei. Jesus ensinava com palavras, com ações, mas os escribas, por exemplo, os fariseus, eles não aprenderam, porque se achavam já que sabiam de todas as coisas, e eles não quiseram aprender sobre a pedagogia de Jesus. Mas aqueles mais humildes, aqueles quando Jesus falava, abria sua boca e eles aceitavam esse aprendizado, a vida deles nunca mais foram as mesmas. Houve transformação, porque Jesus ensinava com palavras, mas também ensinava com ações. Ele ensinava na prática, assim como Deus ensinou no Antigo Testamento, Jesus ensinou. A didática de Jesus foi tão intensa que transformou a vida de muitos, de milhares. A sua pedagogia influenciou milhares de pessoas. A sua época influencia pessoas até hoje. Porque a fonte da pedagogia de Jesus é a própria palavra de Deus. Eu quero discorrer rapidamente sobre alguns princípios dessa pedagogia de Jesus. Jesus utilizou a educação familiar. Como eu falei, uma das principais instituições antigamente do Antigo Testamento para instruir a família, para instruir os filhos, era a própria família. E Jesus, se você for perceber, se você for se ligar na palavra de Deus, Jesus, ele ensinava muitas vezes nos lares. Era como se fosse um ambiente familiar. Ele ia na casa de Pedro, foi na casa daquele que subiu na árvore, de Zaqueu e de vários outros. Ele ia na própria casa para poder ensinar, para poder instruir, porque ele pegou esse princípio familiar de relacionamento, é o local onde nós podemos transmitir a palavra de Deus, a nossa família, estendo para a igreja, que aqui também é uma família. É aqui juntos que nós aprendemos, é aqui juntos que nós podemos aprender, sermos instruídos na pedagogia divina, onde a fonte é o próprio Deus. O melhor ensino é quando se está junto, é quando você caminha junto, é quando você chora junto, é quando você se alegra junto uns com os outros, é quando você partilha a vida junto. O melhor ensino é quando se tem um verdadeiro relacionamento, um relacionamento afetivo. É ou não é? Como é que eu vou aprender algo de alguém se eu não tenho um relacionamento?
hoje em dia está até mais fácil, né? Você olha, mas é muito perigoso você aprender algo, você vai na internet, vê vários vídeos de pastores, de pregadores que seja, mas você não tem aquele relacionamento, às vezes você não conhece nem a vida daquele pastor, às vezes nem é um pastor, é um lobo disfarçado de pastor. Você não conhece, mas quando você caminha junto, você tem um relacionamento, você conhece. Então, essa via de mão dupla de ensino-aprendizagem é mais consistente. E Jesus fazia isso, Jesus caminhou com os discípulos, ele ensinava por palavras, também por ações, mas ele tinha um relacionamento de afeto, de amizade com os discípulos. E foi aí que houve a grande diferença na vida de cada discípulo, porque eles tiveram esse relacionamento, eles aceitaram o aprendizado de Jesus e foram transformados e transformaram vidas, transformaram nações e até hoje transformam vidas, porque a fonte é a palavra de Deus. Um segundo ponto, uma segunda característica da pedagogia de Jesus era que Jesus não queria apenas uma transformação intelectual, mas ele queria uma transformação existencial. Ou seja, ele queria, quando Jesus ensinava, se aquela pessoa aceitasse aquele aprendizado, aquela pedagogia de Jesus, ele era transformado por completo. A vida existencial daquela pessoa mudava. Não adianta nós termos teologia, nós termos vários cursos de teologia, ser doutor em divindade, se não há uma mudança na nossa vida, se não há uma mudança existencial no nosso caráter, na nossa forma de agir, na nossa forma de ver o mundo. Então Jesus, era uma preocupação de Jesus, a pedagogia de Jesus não era só uma transformação intelectual, não era só um aprendizado, assim como os escribas e os fariseus tinham. Eles sabiam a Bíblia de capa a capa, decorada, sabiam os 613 mandamentos, mas não tinham transformação de vida. Então era inútil. Essa pedagogia que eles tinham era apenas uma pedagogia, um ensinamento institucional, formal. Mas Jesus não, Jesus queria uma transformação existencial. E onde ele ensinava, quando aquela pessoa aceitava, era transformado por completo. Aleluias. Eu já falei aqui, repito uma vez, alguns irmãos não ouviram isso, mas eu já falei aqui. O Agostinho de Hipona fala que Deus escreveu 2 livros. O primeiro foi a vida e o segundo foi a Bíblia. Deus escreveu o segundo livro, a Bíblia, para que a primeira, a vida, ficasse melhor. O primeiro livro, que era a vida, já não ia muito bem. Então Deus escreveu o segundo livro, que é a Bíblia, para que houvesse transformação de vida, para que houvesse transformação de caráter, para que houvesse uma transformação não só intelectual, mas uma transformação existencial. Então, através da palavra, nós conseguimos alcançar essa transformação existencial. Porque Jesus veio para que tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Uma terceira característica da pedagogia de Jesus era que o conteúdo apresentado por Cristo era simples, mas ao mesmo tempo que era simples, era profundo e também acessível a todos. Jesus, quando chegava para ensinar um indouto, um iletrado, um ignorante, digamos assim, ele entendia, porque Jesus transmitia de forma simples, mas ia lá no profundo, tocava a alma de todos aqueles que Jesus ensinava. Simplicidade. O evangelho é simples. Muitas vezes nós que dificultamos. Nós que
embaraçamos tudo. O Evangelho é simples, mas ao mesmo tempo é profundo, que transforma a vida, que transforma a vida existencial. Ele vai no fundo, ele vai lá no íntimo, porque Jesus ensinava de uma forma tão acessível a todos que uma criança, se Jesus fosse pregar por uma criança, ensinar, instruir uma criança, ela entendia. Se ele fosse ensinar um doutor da lei, ele também entendia. Se fosse ensinar um adulto, um jovem, todos entendiam, porque Jesus pregava era com amor, pregava com simplicidade, mas com profundidade. E uma outra característica do ensino de Jesus era um ensino com autoridade. Aqui no versículo 22 de Marcos, capítulo 1, no qual nós lemos, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, ou os fariseus, ou os doutores da lei. Porque os fariseus, os escribas, eles tinham autoridade institucional, porque eles chegaram a um patamar que era uma titulação que era feita por homens, mas Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele instruía com autoridade outorgada pelo próprio Deus. Não era uma simples autoridade institucional, uma autoridade formal, mas era uma autoridade que vinha dos céus, que vinha de Deus, a fonte da nossa pedagogia, que é a palavra de Deus, que é as ações de Deus, que são o que Deus fala, que é o que Deus fala, é o que Deus faz. Essa autoridade que Jesus ensinava. Um outro ponto da característica de Jesus, do seu ensino, como eu já disse, ele pregava com palavra, mas também com ações. Ou seja, o ensinamento de Jesus era na prática. Ele ensinava na prática. É muito fácil você ensinar com palavras. Você conhece alguma coisa e você ensina a pessoa. Quero ver você ensinar através do seu exemplo. E o exemplo atrai. Nós devemos nos apropriar desse aprendizado de Cristo, ou seja, seguir os passos de Cristo, dessa pedagogia divina que Jesus se apropriou do próprio Deus, da própria palavra. Porque tudo que Jesus tirou, todo o aprendizado de Jesus foi da lei, foi do Antigo Testamento. Jesus não fez nada que não estivesse na Bíblia. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Então, era a fonte de Jesus, era a própria palavra de Deus. Um pastor e professor dos Estados Unidos, William Ward, ele disse o seguinte: o professor medíocre fala, o bom professor explica, o ótimo professor demonstra e o excelente professor inspira. E Jesus, por onde ele passava, ele inspirava vidas, ele transformava vidas. E até hoje ele o faz através da palavra, através da ação do Espírito Santo de Deus, ele transforma nossas vidas. E é essa pedagogia de vida que nós temos que nos apegar, irmãos. As ações de Jesus eram poderosas lições e tocava no íntimo do coração. Seu ensino tratava de coisas que interessavam, por isso que ele ia no profundo, era contextual. Jesus sabia tocar, ele era relevante no seu ensino, ele era prático. E será que todos nós aqui como membros do corpo de Cristo, e parte da igreja do Senhor Jesus, será que nós temos sido educados de acordo com a palavra de Deus? De acordo com a pedagogia divina, de acordo com a pedagogia de Jesus? Será que nós temos passado isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, ou para os adultos, ou para até aqueles
de idade mais avançada? Ou seja, será que nós temos passado essa pedagogia de Jesus, essa pedagogia divina, esses ensinamentos da palavra de Deus com excelência, para que a igreja tenha uma vida de excelência, tenha uma fé firme, firmada na palavra, ou não? Eu fiquei meditando nesta palavra e me veio à mente aquele garoto que até o pastor Cleito tinha falado, né, acho que na escola bíblica, aquele garoto lá do sertão da Paraíba, que o pai tirou o telefone dele e ele pegou o revólver do pai, que era militar, matou a mãe, matou o irmão mais novo e deu tiro no pai, que era o policial militar. Está internado em estado grave e já está paraplégico. E eu fiquei me perguntando, será que esse jovem, esse adolescente, pré-adolescente de 13 anos, será que ele foi instruído segundo a pedagogia de Jesus? Eu acredito que não, porque ele não teria agido dessa forma. E esse é um de várias situações que nós estamos vivendo no mundo, de filhos matando pais, pais matando filhos, esposa espancando a esposa. Esse dia eu vi até uma reportagem que a esposa esfaqueou o marido. Se nós não ensinarmos a pedagogia divina, que é a fonte, é a palavra de Deus, infelizmente o mundo vai ensinar tudo que é em contrário à pedagogia divina, o mundo vai ensinar. Tudo que é em contrário aos princípios de Deus, o mundo, o maligno, tem ensinado. Infelizmente, parece que o mundo tem aprendido fácil a praticar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. As ideologias mundanas contra as nossas crianças. A pedagogia do mundo tem ensinado muito. Nós temos que nos atentar à igreja. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. A fonte já está aqui. Jesus quer nos ensinar. Jesus está ensinando. Nesta igreja, eu louvo a Deus e repito que aqui tem ensinado os princípios bíblicos. Temos ensinado através dos pregadores, dos líderes. Temos ensinado essa pedagogia divina. Mas a questão é, será que a igreja tem aceitado esse ensinamento? Ou será que tem entrado no ouvido e saído no outro? Vamos nos atentar à igreja. Eu acredito que esse garoto de 13 anos que fez essa atrocidade com a família, se ele tivesse tido o ensinamento da palavra do Senhor, teria certeza que ele teria agido de outra forma. Não sei se foi falha dos pais, não sei o histórico da vida deles, dessa família. Não sabemos, mas eu tenho uma certeza. Se fosse criado dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos, da pedagogia que Jesus, que Deus deixou para os seus, não teria acontecido essa tragédia. Então nós temos que ensinar. E quanto mais longe estivermos da pedagogia divina, mais problemas nós teremos no nosso aprendizado e, consequentemente, a nossa conduta, a nossa ética cristã estará comprometida. Pois se nossa educação não vier do Senhor, não vier da palavra de Deus, não vier através das ações de Jesus, se nós não imitarmos os passos de Jesus, se nós não nos apropriarmos da palavra do Senhor, se nós não aprendermos dessa pedagogia divina, nós estamos fadados ao fracasso, igreja. Não só nós, mas toda a nossa família. Porque o mundo já está de perna pro ar. Os valores invertidos. Nossa fonte de fé e prática é a palavra do Senhor, é a Bíblia.
conheçamos e prossigamos em conhecer, em aprender do Senhor Jesus. Jesus foi o maior pedagogo da história da humanidade e Ele quer nos ensinar dia após dia através do Espírito Santo de Deus, para que nós vivamos uma vida de propósitos e tenhamos uma fé firme, uma fé inabalável até aquele grande dia onde nós estaremos juntos com o nosso Mestre, estaremos junto com o nosso pedagogo, que é Jesus Cristo. E isso através da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então deixe o Espírito Santo te ensinar. E não retenha esse aprendizado, igreja. Passe para os seus filhos, passe para a sua família. Vamos ensinar as nossas crianças. Eu dou glórias a Deus pelas professoras que têm ensinado, que têm se dedicado. A responsabilidade dessas professoras de ensinar as nossas crianças, de ensinar a palavra de Deus desde já, porque o mundo jaz no maligno. Então ensinemos os nossos filhos, ensinemos a nossa família a pedagogia divina que provém de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar.